Cara, depois eu comecei a fazer a faculdade de música. Só que eu comecei a namorar com com uma menina que eu incentivei ela a fazer contabilidade. Meu irmão, mais novo, 3 anos mais novo, estava fazendo contabilidade. Eu estava fazendo a faculdade de música e tal, não sei o quê, mas, cara, não estava ganhando grana, né? Aquela história. Então, assim, eu trabalhando com música, mas não estava ganhando grana, eu não sabia ganhar dinheiro. Também tem isso. O artista, ele sofre muito com isso no Brasil. No exterior, acredito que não tanto. Mas aqui, a gente tem uma carência muito grande de educação financeira. Então, assim, você se forma artista, mas você não aprende a vender tua arte. Então, como é que você vai Teve, inclusive, sobreviver? um episódio temático que falamos sobre isso, né? Não foi, Carlos? É assim, tem um episódio temático que a gente fala sobre educação financeira na escola. É. Acho que é o episódio 11, não é isso? Acho que é. 12, por aí. É o 12? 12. É o 12, isso Foi mesmo. 12. Foi antes de você, agora mesmo. Foi na quarta-feira passada. Aham. Não, quinta-feira. Quinta-feira, isso mesmo. Cara, então, assim, fundamental isso. Então, assim, eu só sabia atuar como professor. Até na própria faculdade, eles não tinham uma disciplina, por exemplo, mercado de trabalho. Isso é fundamental. Sabe aquela coisa tipo, sei lá, você é dentista. Tá, mas você só vai atuar... Você não pode atuar de uma outra forma. Não sei, só estou chutando aqui, né? Não é a minha área. Claro. Então, assim, eu olhei e eu via, cara, os professores, assim, ralando, sabe? Muito, suando bicas. E o cara com mestrado na Europa, sabe? Eu olhava aquilo ali e falei assim, gente, o cara... Lembra daquela síndrome que eu tinha lá dos 14 anos, de achar que eu tô ficando velho? De me achar que eu não sou bom o suficiente? Ali eu comecei a me comparar, tipo assim, cara, se esse professor com mestrado não sei o quê, o cara tá ralando pra caramba, que suando bicas aqui para dar aula... Lembro que um professor desse foi pedir para dar aula na escola de música de uma colega minha de turma, né? Que eu cheguei a dar aula também. E quando eu olhei aquilo, falei, cara, se o cara desse tamanho, entendeu? Tá passando esse sufoco, eu então, cara, eu vou passar fome. Eu não tem como. Eu ficava criando uns bloqueios, uns limites mentais, cara, que são horríveis e que hoje eu trabalho fazendo o oposto. Eu trabalho realmente vendo tudo que todos esses bloqueios mentais que eu tinha. Toda vez que eu trabalho com um artista, eu procuro empoderar ele e tirar tudo isso, sabe? Tipo, qual é a tua dificuldade? Então, faz isso, pode fazer isso. Justamente porque eu perdi muito tempo com isso e eu sei que é muito importante. Ou seja, mais do que um produtor, você também orienta. Procura cara, orientar. eu junto tudo que eu tive. Então, assim, eu fiz um ano de graduação de musicoterapia, fiz a minha licenciatura depois, né? Aí fui fazer pós, aí fui fazer administração, né? Aí por que eu entrei nisso? Justamente por isso. Eu tinha uma namorada que começou a ganhar mais do que eu, por exemplo, fazendo estágio. Uhum. Poxa, eu já tinha 3 folhas de currículo como professor em tudo quanto é lugar e eu não conseguia andar. Só que não é porque eu era ruim, é porque eu não tinha a visão de como me vender. Foi aí, cara, que eu acredito que Deus me pegou e, sei lá, quer saber? Eu vou te preparar, então, para que no futuro você consiga estar preparado para fazer o que você tem que fazer. Aí eu fui fazer contabilidade. Eu fui trabalhar, cara, trabalhei 15 anos na área administrativa financeira, entendeu? Fui fazer pós em gestão empresarial, na UERJ, aí, cara, a coisa foi andando assim pra caramba. Comecei a ganhar dinheiro. Legal. Só que lembra da história do propósito? Tu nasceu pra quê? Cara, se a gente tá nessa vida, a gente não segue o nosso propósito, uma hora a gente vai ficar doente. Tiro por mim. Tem gente que insiste, vai até o final. Mas, cara, sabe aquela sensação horrível de domingo à noite, né? E você pensa, pô, amanhã começa tudo de novo? Eu não tenho. Até porque... Hoje. Todo dia, hoje. Eu tinha. Mas eu tinha na como época... todo mundo. É, exatamente. Entendeu? Eu tinha. Só que engraçado, porque esse tipo de coisa também, o dinheiro, infelizmente, na sociedade, prende a gente. Eu ganhava bem pra caramba. Entendeu? Eu tava morando sozinho, lá perto do Maracanã e tal, não sei o quê.
Tava com a minha moto, aquela coisa do tipo, tô bem, tô estável, né? Já tenho um currículo legal. Até que um belo dia, o mercado de trabalho é cruel. Um belo dia, um dia antes de eu entrar de férias, para eu ir para os Estados Unidos, inclusive, para gastar dinheiro, eu recebo a notícia da minha chefe lá que eu não ia ter o meu contrato renovado. Eu era PJ, ou seja, quando eu voltasse de viagem... O que é PJ? Pessoa jurídica, né? Eu não era mais CLT, porque eu trabalhava meio que como um cargo de confiança e tal. Eu cheguei a trabalhar direto com vários diretores e tudo. Cara, simplesmente veio essa notícia do tipo, tu tá fora. E aí? Assina a lata, sem a gente não vai renovar e acabou. Tipo, ok. Ali veio a realidade, que não existe estabilidade. A única estabilidade que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. Fora isso, cara, não existe isso. Moral da história, eu fiquei 2 anos sem arrumar outro tipo de trabalho, assim. Eu tinha um dinheiro guardado, fiquei 2 anos em depressão, assim, praticamente, né? Mal, não queria saber de nada. Fui fazer a terapia e o meu terapeuta falou para mim, cara, você tem que pegar a sua música e tem que usar ela a seu favor para ela te levantar, cara, porque você tem que arrumar outro emprego, né, e tal. Não dá para você, né, tem que continuar vivendo. Só que eu não conseguia mais trabalhar e vestir a camisa para trabalhar para outra pessoa. Foi assim que um belo dia cara, na internet também, eu vi uma frase que me chocou, uma foto, né, que era um cara engravatado bem chocante a coisa. Cara engravatado numa corda, pendurado, né? Escrito assim, mais ou menos assim, né? Quanto você ganha por mês para desistir dos teus sonhos? Porque, de certa forma, o trabalho de CLT, eu sei que a grande maioria faz. O que é o trabalho de CLT? Você está recebendo por mês, é uma combinação, tranquilo, mas você está recebendo aquele dinheiro para você ajudar o dono da empresa a realizar o sonho dele. Não é o sonho dele, tem empresa, ele idealizou lá e tal, não sei o quê. Isso não é errado, de forma alguma. Mas eu fui juntando as coisas, né, tudo com tudo, e meu terapeuta falou para eu usar a música para eu poder me levantar. E quando a gente está em deprê e tal, a gente não fica muito sociável, a gente fica mais isolado. E a produção musical, ela é um trabalho muito isolado, sabe? É o produtor ali com o instrumento, com as coisas dele e tal, fazendo, ou ele pode fazer para ele a música, ou ele pode fazer para alguém. Eu comecei fazendo para mim. Só que eu fiz, cara, todos os meus amigos sabem disso. Eu nunca pensei em ser produtor musical, não sabia nem... Quando eu fiz faculdade de licenciatura, o estúdio ficava no andar das salas que eu fazia aula. Eu nunca entrei no estúdio. No máximo, um dia ou outro eu fiz assim. Não tinha essa coisa. Eu fui mexer com produção musical quando eu era novo, com uns 20 e poucos anos. Só que na época a tecnologia era tão ruim, que a qualidade ficava tão ruim que eu desisti rápido. e aquela coisa também de me sabotar, né? Quando eu tentei a primeira vez, não sei o que, eu vi que o resultado ficou muito ruim e eu não sirvo para isso. Desistiu logo Desistiu de primeira, né? Exatamente. Né? Eu era novo. E, cara, outra coisa que eu também planto muito. Se você quer ser bom numa coisa... Tenha a humildade de ser ruim. E reconhecer, né? Tenha a humildade de ser ruim. Você primeiro tem que ser péssimo. Para poder ser numa bom. Coisa, para um dia você ser bom. Então não faz uma coisa querendo ser bom amanhã, querendo ser o melhor amanhã, que não dá, cara. Se a gente fosse igual banana, né? Se embrulhar num jornal e enterrar para maturar mais fácil. Mas não tem como, cara. Enfim. Gostei da analogia. Eu gostei também. Eu e minhas analogias loucas, a gente canta não. Cara, é isso. Aí eu fui... Então, agradecer muito a participação de vocês. E nos ajudem, né? Ele falou para não mendigar, mas nós vamos mendigar sim. Aqui, né? Curtida, compartilhamento. Se inscrevam no nosso canal. Isso aí, isso aí.